Visionários falam de um futuro com trabalhadores remotos, bibliotecas interativas e salas de aula multimídia. Eles mencionam assembleias municipais eletrônicas e comunidades virtuais. O comércio e os negócios, dizem eles, vão mudar dos escritórios e shoppings para as redes e modems. Que absurdo! Será que os especialistas em computação perderam todo o bom senso? A verdade é que nenhuma base de dados online substituirá o seu jornal diário. Nenhum CD-ROM pode tomar o lugar de um professor competente e nenhuma rede de computadores mudará a forma como o governo funciona. O contato humano é essencial e essa promessa digital parece vazia, uma moda passageira superestimada. Esse texto poderia ser facilmente uma opinião cética sobre o potencial transformador da inteligência artificial hoje, em 2025, né? Uma voz dizendo que, apesar do barulho, as coisas não vão mudar tanto assim. Mas não é. Esse ceticismo todo foi direcionado à internet. Essas palavras refletem o sentimento de um artigo publicado na revista Newsweek em fevereiro de 1995, escrito por Clifford Stoll, autor conhecido na época por suas críticas ao hype da internet. Assim como Stoll e muitos outros subestimaram drasticamente o impacto que a internet teria em quase todos os aspectos da nossa vida, desde como a gente consome notícia, como fazemos compras, até como trabalhamos e nos relacionamos, hoje, talvez nós estejamos vivendo um momento parecido com a inteligência artificial. O texto que eu li aponta exatamente para isso. A tendência de subestimar o ritmo do progresso quando algo parece, abre aspas, ficção científica. A história da internet nos ensina uma lição poderosa sobre como o futuro pode chegar mais rápido e de forma mais radical do que muitos imaginam. Tá começando o IA Todo Dia. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial, tá? Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou o seu host, Diego Sommer, e esse aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial de forma prática, de forma simples e de forma divertida, sem tecnicidades, sem linguajar difícil. Aqui eu quero que todo mundo entenda. O objetivo aqui é democratizar o acesso à inteligência artificial. E vocês se preparem, porque hoje eu vou destrinchar um artigo que fala sobre um futuro muito próximo, muito próximo com a inteligência artificial. E esse não é um artigo qualquer, escrito por qualquer um, não. Os autores já acertaram dezenas de previsões sobre a inteligência artificial em outro artigo publicado em 2021. Na verdade, um dos autores, porque esse artigo só teve um deles, lá em 2021. As poucas coisas que ele errou naquele artigo, foi, na sua maioria, por subestimar a velocidade dos acontecimentos. Porque ele achou que ia demorar mais, se aconteceu antes, ou em maior proporção. Mas vale a pena ressaltar que aquele texto lá, de 2021, ele fazia previsões de 5 anos à sua frente e tinha apenas esse único autor. Esse texto de hoje, que eu vou trabalhar aqui com vocês, ele avança apenas até o final de 2027. E ele tem vários autores. Eu vou falar sobre os autores aqui, dar um histórico deles para vocês, todos com muita credibilidade, diga-se de passagem. Então, apesar do que vai ser dito aqui, pode parecer alarmante, mas o objetivo não é esse, não é alarmar ninguém. Vocês já viram o título do episódio, talvez tenham ficado assustados, e talvez devessem em alguma medida, mas não é um futuro certo. A gente, o trabalho deles, esse texto, as previsões, eles seguem uma linha temporal única até setembro de 2027, quando então os autores separam em 2 cenários possíveis, e um deles sim é o fim da humanidade, enfim, no fim de 2027, perdão.
Mas antes de eu continuar a explicar para vocês tudo isso aqui, é óbvio que eu preciso falar dos nossos patrocinadores da Star Mind AI. Muitas empresas hoje buscam transformar o potencial da inteligência artificial em resultados concretos e ter um plano estratégico é fundamental, mas a Star Mind AI entende que nenhuma estratégia avança sem equipes preparadas para executá-la. São as pessoas, são os seus colaboradores que transformam planejamento em valor real. É por isso que a StarMind AI oferece o AI Training, imersão em inteligência artificial para empresas. Esse não é um treinamento genérico. A StarMind desenvolveu uma imersão prática e transformadora, projetada especificamente para capacitar equipes, alinhar a compreensão sobre IA e, crucialmente, desbloquear o uso efetivo da tecnologia nas suas operações diárias, nas operações diárias da sua empresa. A urgência dessa capacitação é clara. Dados da OCDE indicam que empresas que já adotaram IA generativa estão vendo ganhos de produtividade que podem chegar a 56%. Mas as equipes experimentam no AI Training exatamente o que, Diego Sommer? Me explique, por favor. Então, primeiramente, eles vão ver os fundamentos da inteligência artificial, vão desmistificar, tudo apresentado de uma forma simples, com aplicação direta no negócio. Em seguida, os participantes são colocados para colocar a mão na massa mesmo, utilizando ferramentas práticas para criar conteúdos diversos e automatizar tarefas. O treinamento conclui com planejamento de aplicação e uma sessão de perguntas e respostas com os especialistas da StarMind AI. Tudo isso acontece em um formato flexível de 3 a 8 horas, com diferencial chave. É presencial, é mão na massa, porque StarMind AI acredita que o aprendizado prático é o que realmente consolida o conhecimento. A sua empresa está pronta para dar esse passo estratégico com a StarMind AI. Para obter mais informações e levar o AI Training para sua organização, visite o site oficial, é training.starmindai.ai. O endereço está aqui na tela, se você está assistindo. Temos vídeo, se você só está escutando, saiba que o Spotify também tem vídeo. Se você está vendo aqui no YouTube, já está vendo, obviamente, o link aqui na tela. Vou repetir, é training.starmindai ou starmindai.ai, certo? Clica lá, sigam lá. O link também está na descrição do episódio, se você quiser dar uma checada. A StarMind tem outros produtos, tem produtos para RH, tem produto para clínicas, para hospitais, enfim, tudo que você precisar aí no mundo da inteligência artificial, eles têm. Sugiro muito que, se você tem uma empresa, não perca mais tempo e clique lá. E bom, galera, vamos começar aqui. Esse vai ser um episódio um pouco mais longo que o habitual. Então, mas tem um feriado, aproveitem, ouçam em várias partes. Eu acho que é um episódio importante. Eu gostaria muito que a equipe toda estivesse aqui, mas infelizmente eles não vão conseguir participar. Então eu vou destrinchar isso aqui para vocês, certo? Eu vou começar primeiro falando um pouco sobre os autores. O link desse paper, obviamente, está na descrição do episódio. Eu também fiz um arquivo de mais ou menos 70 páginas, onde tudo que eu falei aqui vai estar ali de forma resumida, tudo que eu estou apontando. Só que não só isso. Eu fiz algo a mais. Eu pesquisei também sobre a empresa por trás dessa equipe de autores, coloquei lá como um anexo. E eu também, eu falei antes para vocês sobre o estudo, né, sobre o artigo que saiu em 2021 de um desses autores, do Daniel Cucotailo, que ele escreveu em 2021, fez várias previsões. O que eu fiz? Eu peguei aquelas previsões dele de 2021 e fiz uma análise para saber quantas delas realmente se concretizaram de fato. Quanto ele acertou, para ver se esse cara tem credibilidade, digamos assim, né? Então, para minha surpresa, muita coisa se confirmou. Vocês vão ver no anexo 1 desse arquivo, que está aqui no link da descrição do episódio, tem todas as previsões dele ali. Na verdade, todas não. Eu coloquei as mais relevantes, digamos assim, porque tem muita coisa, tá, nesse texto. O link para esse texto de 2021 também está na descrição do episódio. E eu fiz uma análise, não só eu junto com a inteligência artificial, obviamente, usei o Gemini 2.5 com Deep Research, depois utilizei o investigar do ChatGPT, e fomos atrás aí para ver o que foi
de fato concretizado das previsões, dando uma porcentagem de acerto entre 0 e 100%. E, bom, vocês podem olhar cada uma das previsões lá, vocês podem ver a tabela no final que eu coloquei, mas eu quero adiantar que ele acertou muita coisa. Dá para dizer, o próprio documento, vocês vão ver lá no final, ele diz que ele acertou cerca de 75 a 80% das previsões. Se for considerado que tem coisa que ele previu que não passou o tempo ainda, por exemplo, porque ele previu até 2026, até o final de 2026, algumas coisas. E nós estamos apenas em 2025, né? Então, tem muita coisa que ainda pode acontecer e pode ser que aumente, então, esse fator de acerto dele. Mas, cara, acertar entre 75% e 80% de quase 50 previsões que ele botou lá é muita coisa. Significa que o cara entende, tá? Mas quem que é esse cara? Quem que são os autores desse AI 2027? Na verdade, segundo o próprio site deles, que está na descrição, o cenário AI 2027, que é o título, é o primeiro grande lançamento do projeto AI Futures. Somos uma nova organização sem fins lucrativos que prevê o futuro da inteligência artificial. Criamos este site em colaboração com a Litecoin Infrastructure. A Litecoin, galera, é uma empresa, eu fui pesquisar para ver qual que é o fundamento dela. Tem lá no anexo 2 do documento que está aqui para vocês. Destrinchei. Essa empresa é um tanto quanto polêmica, tá? Eu fui atrás e, cara, ela tá envolvida aí em ações judiciais porque, não sei se vocês sabem no mundo cripto, mas tinha uma empresa cripto, a FTX, se eu não estou enganado é isso, que ela, basicamente o CEO dela deu um grande golpe, roubou todo o dinheiro e aplicou em coisas privadas dele, ele foi preso, foi um grande escândalo, isso aí abalou todo mundo da criptomoeda e parece que aparentemente muito dinheiro, 5 milhões, foram colocados nessa empresa. E então tem uma disputa judicial. Eles também são famosos por realizar palestras e eventos sobre eugenia. Tem um pessoal meio extremista, de extrema esquerda, extrema direita, que participa lá. Pelo menos eles estão em ambos os espectros aí da política. Mas enfim, é um negócio um tanto quanto cheio de secretismo, sei lá, como é que eu posso dizer? Parece um negócio meio sociedade secreta, sabe? Mas é legal, é legal. Olhem o anexo 2 lá, não vou perder muito tempo com isso, porque eles financiaram essa pesquisa, mas os autores mesmos não são eles, são outros. Os autores, então, são Daniel Kokotailo, que é o que eu falei para vocês. Esse cara, ele foi citado como uma das 100 celebridades do mundo da inteligência artificial pela revista Time. Tem a Time 100, que sai todo ano. E então saiu um artigo no New York Times também, tá? Então esse cara não é qualquer pessoa. Ele é um ex-pesquisador da OpenAI, cujas previsões anteriores, como eu falei, já se mostraram muito precisas. Eu recomendo muito que você olhe as previsões dele no anexo 1 do documento, tá? A gente poderia fazer um programa só sobre isso. Eu quero até destrinchar aqui com vocês, explicar bem. Cara, esse programa poderia ter 2 dias de duração. Então, eu vou tentar, ao máximo, resumir tudo e explicar o melhor possível para vocês, para que vocês não tenham que ler esse documento que eles escreveram lá, que tem 80 páginas, que ia levar 4 horas. Eu vou tentar fazer isso aqui em 1 hora, por aí, pelo menos, e explicando para vocês, porque o documento também está em inglês. Eu sei que muita gente não gosta, vai traduzir, não fica tão bom. Então é isso. Em 2022, o Daniel Kokotayo ele ingressou na OpenAI como pesquisador de governança. 2 anos depois, ele ganhou as manchetes ao renunciar e se recusar a assinar uma cláusula de não depreciação que vai lhe custar aproximadamente 2 milhões de dólares em capital. Ele deixou de ganhar isso porque ele não assinou essa cláusula. A sua escolha de priorizar a sua liberdade de expressão em detrimento de ganhos financeiros alimentou um debate mais amplo sobre segurança de inteligência artificial e responsabilidade corporativa. Outro dos autores é o Eli Liefland. Ele cofundou o AI Digest, realizou pesquisas sobre robustez de IA e olha só que interessante, cara. Olha que legal esse cara, o Eli Liefland. Ele está em primeiro lugar no ranking histórico
da iniciativa de previsão da RAND. Tá, o que infernos é isso, Diego Sommer? Isso quer dizer que o Eli Leafland é a pessoa no mundo que mais acertou previsões num tipo de campeonato de previsões sobre o futuro. Sim, isso existe. É um ranking mantido por uma organização muito respeitada, um think tank americano, chamada Rand Corporation. Eles criam desafios para prever coisas do tipo: quando a próxima pandemia vai surgir? Quando a IA vai superar humanos em determinada tarefa? Qual país vai desenvolver tal tecnologia primeiro? Quem acerta mais essas previsões com precisão não é só o que vai acontecer, mas quando vai acontecer e qual a probabilidade de acontecer, sobe no ranking. E o Eli, ou Eli, tá no topo da tabela de todos os tempos, meu amigo. Você tá entendendo que esse cara é praticamente uma versão científica da mãe de Ná? Ele é bom pra caralho. Ah, meu, a RAND, que esse think tank que eu expliquei, ela é uma organização americana que ela faz pesquisas para ajudar governos e empresas a tomarem decisões importantes, especialmente em áreas como defesa, tecnologia, saúde e segurança. Ela funciona como um grande centro de estudos estratégicos, reunindo especialistas para analisar dados, prever o futuro de certos temas, como inteligência artificial ou guerra, e sugerir políticas públicas. Você pode pensar nela como um cérebro auxiliar do governo dos Estados Unidos, mas também é respeitada no mundo todo por sua influência. Você está entendendo, cara? Você já tinha ouvido falar da Rand Corporation? Cara, isso é muito coisa de sociedade secreta. Esse episódio aqui é sensacional, eu adoro isso aqui, adoro. Espero que vocês gostem tanto, curtam tanto quanto eu. Outro, outro dos autores é o Thomas Larsen. Ele fundou o Centro para a Política de Inteligência Artificial e realizou pesquisas sobre segurança de IA no Instituto de Pesquisa em Inteligência de Máquina. Tem o Romeu Dean, que está concluindo um bacharelado e mestrado simultâneo em Ciência da Computação em Harvard e foi anteriormente bolsista em Política de IA no Instituto para Política e Estratégia de IA. Ou seja, só tem cara grande aqui, tá? Só tem cara grande. E o último é o Scott Alexander. Ele é um blogueiro extraordinário e ele se ofereceu para reescrever todo o conteúdo de forma mais envolvente e deixar a história um pouco mais divertida, digamos assim. Inclusive, eles falam lá no site que as partes divertidas da história são dele e as partes entediantes são de todos os outros. E, claro, galera, eu não posso deixar de lembrar vocês, por favor, o apoio de vocês é fundamental. Então, nos deem as 5 estrelinhas aqui no Spotify, isso faz toda a diferença. O Spotify não é muito fácil de achar, mas vocês têm que clicar na nossa página, tem 3 pontinhos lá. Você clica lá, avaliar e dê 5 estrelinhas, isso pra gente faz muita diferença. Se você está assistindo isso aqui no YouTube, e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para tocar sempre. Isso, pô, isso nos ajuda. E, claro, apoia este canal. Temos um grupo de WhatsApp, quando você apoia com R$ 30 ou mais por mês, você entra no nosso grupo de WhatsApp, tem professores lá dentro, tem estudiosos, tem uma galera que entende muito e tem uma galera que não entende nada e todo mundo se ajuda. É muito legal o nosso grupo de WhatsApp. R$ 30 por mês, aí é 3 cafezinhos por mês. Você está num grupo para trocar informação, você recebe notícia todo dia da semana, exceto sábado e domingo, mas de segunda a sexta a gente manda as notícias lá. Logo a gente vai ter um site com área exclusiva para os membros, com vídeos exclusivos, e ainda tá R$ 30, tá? Então quem já tá no grupo lá que pagou os R$ 30 vai entrar. Depois que o site estiver pronto, para entrar na área de membros, a gente vai fazer uma assinatura por R$ 50 por mês. Então ainda tá 30, aproveita, entra lá. Se você quer fazer parte do nosso grupo, quer entrar, manda um oi pra gente. Você pode mandar tanto no nosso Instagram, que é @ia.todo.dia, @ia.todo.dia, é o nosso Instagram. Mandar uma mensagem lá e dizer, eu quero entrar no grupo de WhatsApp. Eu vou mandar para vocês como vocês fazem para entrar. É só assinar o Apoia-se. Também está escrito aqui na descrição do episódio, está explicadinho ali como você faz. Ou você pode também fazer via o nosso e-mail, é contato@iatododia.com. Aproveita e entra lá e vamos dar continuidade aqui. Beleza, cara. Vamos lá para as 50 previsões mais marcantes do AI 2027. Como eu disse, as previsões elas estão separadas numa linha temporal, certo? Então,
começa em meados de 2025. Meio de 2025. A primeira previsão deles é a seguinte: a emergência de agentes de inteligência artificial como assistentes pessoais. Isso a gente já está vendo acontecer, né? Surgirão os primeiros agentes de IA orientados ao consumidor. Hoje a gente já tem agente de IA, mas é muito mais orientado para business, B2B, né? Mas o que ele está dizendo é que a partir do meio do ano, e eu já falei isso no último programa, inclusive, com o Carlos e com a Helena, tudo se encaminha para isso. O Agent to Agent foi apresentado pelo Google aí na última apresentação deles, na semana passada, já mostra que esse é o caminho, né? Um agente conversando com outro agente, muito mais como um assistente pessoal, capaz de interagir com interface gráfica, executar a tarefa básica de computação, né? Eles colocam aqui que os benchmarks vão atingir cerca de 65% no OS World. Benchmark, se você está ouvindo esse programa pela primeira vez, são maneiras de medir maneiras padronizadas de medir o quanto uma inteligência artificial é capaz de determinada tarefa, né? Então, são tipo provas que eles colocam a inteligência artificial para executar, e aí ela atinge determinada nota para poder comparar uma com a outra, certo? Então, desculpa, eu tô com soluço. Deixa eu tomar um gole de café aqui, calma aí. Eles utilizam muito durante esse artigo, eles colocam, tal época esse benchmark ele vai atingir tantos por cento. Eu não vou ficar me falando todos eles, senão a gente demoraria muito, né? Mas é só para dar um exemplo aqui para vocês. Então eles funcionariam muito mais como assistentes pessoais, esses agentes, que ainda iam requerer muito a confirmação para ações sensíveis como compras, tá? Então, pensa num estagiário muito novo. Ele pode seguir algumas instruções básicas no computador, tipo abrir um app, preencher um formulário simples, mas você não vai deixar ele usar o cartão de crédito da empresa sem uma supervisão. É basicamente isso que esses agentes vão ser capazes ali por meio desse ano ainda. A segunda previsão, desculpa, são agentes especializados autônomos em codificação e pesquisa. Eles dizem o seguinte, que agentes de IA especializados focados em domínios como engenharia de software e pesquisa científica vão evoluir de meros assistentes para agentes autônomos, integrando-se a fluxos de trabalho via APIs, né, que são via APIs é uma forma de comunicação, né, ou terceirizar uma ferramenta de inteligência artificial para uma função específica. Então eu pego por exemplo, a OpenAI do ChatGPT, o Gemini, ou Claude, ou qualquer uma, eles oferecem as suas ferramentas via API, para que eu use a ferramenta dele para alguma coisa mais específica, né? Em plataformas, em Teams, para realizar modificações de código ou buscas de informações substanciais. É basicamente como ter um programador júnior muito rápido. Você vai passar a tarefa para o chat e ele desenvolve e implementa partes do código sozinho, economizando seu tempo. A terceira é desafios iniciais de custo e confiabilidade dos agentes. Eles estão prevendo o seguinte, que apesar das capacidades teóricas, a adoção em massa vai ser limitada pela baixa confiabilidade, né? Propensão a erros idiosincráticos, digamos assim, o que eles chamam de tasks bungle, e altos custos de acesso aos modelos de ponta. Aí chegando tipo ao OpenAI, se você quiser o Operator, que já é um agente, embora ele ainda não seja muito confiável, justamente como eles falam aqui, ele custa $200 por mês. E quando ele estiver bom mesmo, vai custar centenas de dólares por mês. Talvez 800, talvez 1.000. Já foi falado em agentes que custarão $20 mil por mês. Agentes extremamente eficientes, digamos assim, né? Então, alguns nichos empresariais talvez encontrem valor nisso aí. Você lembra dos primeiros celulares tijolão, né? Eles eram caros, a bateria durava pouco. Bom, comparado com hoje até que não, né? Mas a chamada caía toda hora. Então eles tinham potencial, mas não era para todo mundo no início. Era só para quem realmente precisava ou podia pagar. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui com esses agentes. Aí a gente pula para a segunda fase.
que é o final de 2025. O que eles preveem? Aí começa a entrar muita geopolítica aqui, tá, pessoal? Eu adoro, eu gosto muito dessa parte quando começa a envolver geopolítica, porque a inteligência artificial está altamente conectada. Mais um golinho de café, calma aí. Então, vamos lá. Final de 2025. O que eles preveem? Investimento massivo em infraestrutura de computação e data centers. Empresas líderes em inteligência artificial, e é legal eu falar sobre isso, eles chamam, como eles não querem ficar fazendo referência às empresas que existem, já que eles não representam nenhuma, eles criam uma empresa fictícia que eles chamam de Open Brain, que é uma referência clara à OpenAI. Eles querem dizer que é a OpenAI, mas eles não vão chamar de OpenAI, assim como eles não chamam o DeepSeek de DeepSeek, eles chamam, né, seria o maior modelo, o maior e melhor modelo chinês, eles chamam de DeepMind, não, DeepMind não, eles chamam de Deep alguma coisa, tá? Depois a gente vai ver isso aqui, mas eles não usam os nomes reais das empresas, tá? Mas eles querem falar que é Open Brain, então quando eu falar Open Brain, pensem na OpenAI. Mas pode ser que seja o Gemini do Google, pode ser que seja o Claude, mas eles trabalham com a possibilidade de ser muito mais a OpenAI. Então eles colocam que empresas líderes em IA investirão pesadamente no final desse ano mais de 100 bilhões de dólares na construção de cluster de data center distribuídos geograficamente, mas interconectados por fibras de altíssima largura de banda, visando agregar poder computacional na ordem de milhões de GPUs, equivalentes à H100 da NVIDIA, né, que é uma GPU da NVIDIA que permite essas inteligências artificiais rodarem, e múltiplos gigawatts, mais de 2 gigawatts aí necessários, para treinar esses modelos na escala de 1020, de 10 na 27 a 10 na 28 flops. Cara, isso é uma coisa técnica, e como este aqui não é um programa técnico, eu não vou ficar explicando que são flops, tá? Mas, em suma, quanto mais flops, tipo assim, 10 na 28, é melhor do que 10 na 27, tá? Então, cada vez que eles querem melhorar o modelo, eles têm que escalonar o poder computacional. Quanto mais poder computacional, mais flops eles conseguem gerar, ativar, sei lá. Então, assim, quanto mais, melhor, tá? E eles vão fazer isso. A previsão deles é que isso já está acontecendo também. Então, claro, essas previsões para esse ano é muito fácil acertar, você pode estar pensando. Mas nem tanto, tá, galera? Nem tanto. Fazendo uma analogia aqui, construir uma inteligência artificial super poderosa é basicamente como construir a maior pirâmide do mundo. Primeiro você precisa de um canteiro de obras, que a gente vai chamar aqui de data center, enorme, muitos trabalhadores, que pode ser a GPU, e muita energia, que é a eletricidade. E a Open Brain está construindo o equivalente a vários Gizés, as pirâmides de Gizé interligadas. Entenderam? Basicamente isso. A outra previsão para ainda o final de 2025, foco estratégico em inteligência artificial para acelerar pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. O principal objetivo do desenvolvimento de novos modelos, que eles chamam o primeiro modelo de Agent One, lembre-se disso, que seria a evolução, tá? Vai ser o primeiro objetivo desse novo modelo é criar IAs, criar inteligências artificiais que ajudem na própria pesquisa e desenvolvimento, que chama P&D é pesquisa e desenvolvimento, de IA. Então o desenvolvimento de modelos de fronteira, como Agent One, vai ser otimizado para acelerar o ciclo de pesquisa e desenvolvimento da própria IA, visando uma vantagem competitiva na corrida armamentista tecnológica contra os rivais, que pode ser outras empresas dos Estados Unidos, mas principalmente a chinesa DeepSeek. Eles chamam de DeepSeek aqui, tá? A automação de pesquisa e desenvolvimento é vista como um multiplicador de força crucial. Então, ele basicamente está dizendo assim, eles vão inventar ferramentas melhores para construir ferramentas melhores. Vai ser o primeiro objetivo deles, tá? Em vez de só construir o carro, você vai focar em criar a máquina que vai montar os próximos carros muito mais depressa. É isso que eles estão falando que vai acontecer. Então eles vão
construir um super agente de IA, super, sei lá, que pode ser o GPT-5, mas eles vão usar primeiro para construir o GPT-6, ou para melhorar o próprio GPT-5. A sexta previsão: capacidades perigosas emergentes. Olha só. Hacking e bioweapons, bioarmas. O treinamento em tarefas genéricas de codificação e interação com a web vai dotar os modelos avançados tipo o Agent One de capacidades de uso duplo perigosas, como hackear, né, explorar vulnerabilidades, e assistir no design de agentes patogênicos ou bioarmas devido ao vasto conhecimento e à capacidade de raciocínio. IAs muito inteligentes aprendem habilidades que podem sim ser usadas para o mal, como invadir sistemas e ajudar a criar doenças perigosas. Então, ensinar alguém a ser um químico brilhante dá a capacidade para ele de criar remédios incríveis, sim, mas também dá o conhecimento para criar um monte de veneno potente. E aí aprende a química da informação e do código, tá entendendo? Por isso, essas capacidades. Mas isso não significa que já vai começar a ter bioarma nem hack. Isso significa que elas vão ter a capacidade. Mas as empresas vão tomar ciência disso. O próprio artigo fala isso. A sétima previsão é uma incerteza fundamental sobre o alinhamento da inteligência artificial. Apesar da implementação do que eles chamam de specs, que é a especificação de comportamento ou constituições, e técnicas como o RLAIF, que é a sigla para Reinforcement Learning from AI Feedback, é treinamento por reforço com feedback da própria inteligência artificial para treinar as IAs a serem úteis, para serem inofensivas, para serem honestas. A falta de interpretabilidade mecanicista profunda vai impedir a verificação se os objetivos da IA correspondem exatamente a spec ou se são apenas comportamentos superficiais. Como assim, Diego? Eu não estou entendendo, pelo amor de Deus. Explica isso para eu entender. Basicamente assim, ó, eles vão a gente tenta ensinar a IA a ser boazinha e seguir regras, mas não tem como ter certeza se ela realmente acredita nessas regras ou se está apenas fingindo para conseguir o que quer, seja lá o que isso for, tá entendendo? É basicamente como educar um adolescente gênio para seguir um código moral. Você vai ter um gênio, você vai educar ele para seguir um código moral. Ele pode seguir as regras na tua frente, mas você nunca vai saber se ele está seguindo por convicção ou se é só para evitar problemas e conseguir o que ele quer mais tarde. Você não pode ler a mente dele para saber as verdadeiras intenções, e é exatamente assim com a inteligência artificial. Gole de café, galera, dá licença. Cafézinho é bom, né? Pelo amor de Deus, eu sou viciado. Pelo amor de Deus, vai uma garrafa de café fácil comigo aqui. Beleza, encerrou. Agora vamos para o início de 2026. Aí acelera ainda mais pesquisa e desenvolvimento da própria IA em 50%. A implantação interna desse Agent One resulta num aumento de 50% na velocidade do progresso algorítmico em pesquisa e desenvolvimento de IA. Tipo, multiplicar por 1,5, significando que o trabalho de 1,5 semanas é concluído em uma semana. Isso vai criar uma vantagem competitiva e uma crescente lacuna entre as capacidades internas que eles têm lá na OpenAI e o que eles realmente disponibilizam para o público, né? É como dar uma calculadora super poderosa para uma equipe de matemática. Eles vão resolver os problemas 50% mais rápido do que antes, deixando as outras equipes para trás. Depois, eles preveem o lançamento público da IA confiável, do Agent One. Lembra-se, eles estavam usando o Agent One para melhorar o próprio Agent One ou para criar o Agent 2, o Agente 2, né? E agora, depois de um tempo, testaram, vai para o Red Teamers. Red Teamers é aquela equipe, são pessoas que ganham a possibilidade de testar essas ferramentas. É uma galera aí que vai testar, vai apontar as fraquezas, vai apontar, pô, isso aqui não está funcionando bem. Aí, beleza, testou por um tempo. Aí, lá no início de 2026, esse Agent One, que pode ser o ChatGPT 5.5, certo? Ou o ChatGPT 6, vai ser liberado. Ou pode ser o Gemini 4.0, tanto faz, tá? Mas o fato é que aqui eles trabalham com uma IA
basicamente mais provável que seja da OpenAI, que é do ChatGPT. Então eles vão fazer o lançamento em resposta à concorrência, incluindo aí os de código aberto, tipo da Meta, que é o Llama, ou os modelos chineses. A OpenBrain vai lançar o Agent One publicamente. E o modelo vai demonstrar alta capacidade em tarefas específicas de codificação, conhecimento factual, alcançando aí 80% nos benchmarks, tá? Ele partiu de 60 lá na metade de 2025 para 80, mas ainda com limitação em planejamento de longo prazo e tarefas que ele nunca viu. Então, é como lançar um carro novo muito bom em velocidade de reta, que a gente pode ser a codificação, mas que ainda não faz as curvas muito bem, né? Que é o planejamento mais complexo. Depois eles preveem a segurança de modelos, eles preveem que a segurança de modelos torna-se crítica. O valor estratégico dos pesos dos modelos, que é o cérebro treinado da inteligência artificial, e dos segredos algorítmicos, ele aumenta. E aí o roubo por um adversário tipo a China, porque é muito provável, a maior disputa é Estados Unidos e China, a Europa está muito atrás, tá? Ela poderia conceder um ganho aí de mais ou menos 50% na velocidade de pesquisa e desenvolvimento. Então a segurança padrão de empresas de tecnologia, ela começa a se tornar inadequada contra ameaças de nível estatal. Eles colocam a China como uma grande ameaça, e eles têm níveis ali, né? Então eles dizem assim que as empresas, tipo a OpenAI está no nível 2, 3, mas a ameaça de nível estatal chinesa é 4, 5, né? Então, proteger os segredos da inteligência artificial começa a se tornar super importante, porque se um concorrente consegue roubar, ele pode ficar tão rápido quanto você na pesquisa, e aí acabou, tá? E a partir do momento que ele roubou, você não vai estar mais na frente, ele vai te alcançar na mesma semana. Então imagina que a receita secreta da Coca-Cola não é só uma receita, mas uma máquina que permite inventar novas bebidas 50% mais rápido. Então proteger essa máquina, que vai ser os pesos da inteligência artificial, se torna a prioridade máxima, e é isso que eles dizem. Aí a gente parte para meado de 2026. Bastante coisa, eu falei, né, galera? Não esqueçam, né? Sigam o nosso canal, @ia.todo.dia. E, claro, se inscreva aqui mais uma vez. Mas vamos lá. Meados de 2026. A China entra com força total na corrida pela IA. Eles preveem que o Partido Comunista Chinês, o CCP, supera a hesitação inicial que eles atribuem lá no início do texto. Ele ainda está com uma hesitação. E lança uma iniciativa nacional massiva para a inteligência artificial. Então eles entendem que a China ainda não chegou lá, que isso vai acontecer lá em meados do ano que vem, tá? Só em meados do ano que vem, porque eles vão precisar criar uma iniciativa maciça nacional, porque as empresas sozinhas não têm condições, porque elas... Bom, primeiro, tem um embargo de GPU do governo americano, que não deixa ir os chips e as GPUs para a China, então eles têm que contrabandear, e sim, eles contrabandeiam, e muito, né? Mas a partir do momento que eles começam a ter apoio do partido, criando um negócio único, né, eles vão começar a criar os seus próprios chips, vai ter compartilhamento de dados, de algoritmos, vai ter a construção de um mega cluster aí com infraestrutura energética dedicada. Eles ainda assim estão Tianwan, a região lá onde vai ser criado esse centro aí do mega cluster, vai ser tipo o Vale do Silício, né, mais um chinês. Então, é como se a China lançasse o seu próprio projeto Manhattan. Eu já falei, o projeto Manhattan é aquele projeto americano que vai investir 500 bilhões de dólares em cluster para a inteligência artificial. Ou então, sei lá, podia ser o programa Apollo para a inteligência artificial, concentrando os melhores cérebros e recursos num único esforço massivo para fechar a coluna tecnológica. Cara, a China tem muito mais profissionais qualificados do que os Estados Unidos. Muito, tá? É óbvio, tem muita mais gente lá, então é mais fácil achar gente mais qualificada. Tá? Simples assim. Olhem os autores dos papers que saem nos Estados Unidos. Olha o nome deles. Olha o nome. Caralho, bicho. 80% é com sobrenome de origem asiática. Muito chinês, tem muito chinês, tá? Então,
Para vocês verem, se os artigos americanos são escritos por chineses, a grande maioria sempre tem chinês, então pensa quantos não tem lá, tá? E olha que a China não deixa esse cara vir, tá? A China reteve o passaporte da galera do DeepSeek para não deixar eles saírem de lá, com medo de perder eles para concorrência. Então, é isso aí. Daí a próxima previsão que a China prioriza o roubo de pesos de modelos avançados. Olha só, eles estão dizendo que dada a dificuldade em obter um hardware de ponta, ou GPUs avançadas, devido aos controles de exportação, esses controles de exportação que, aliás, um dos autores previu lá lá em 2021 ele já disse que isso ia acontecer, tá? Tá acontecendo agora. Ele previu tarifas exorbitantes, que tá acontecendo agora, ele previu lá em 2021, para vocês verem o nível das previsões dele. Então, assim, dada a dificuldade de obter hardware de pontas devido ao controle de exportação, a principal estratégia da China para reduzir a lacuna algorítmica que eles estabelecem ser mais ou menos 6 meses atrás do Ocidente, atrás dos Estados Unidos, vai se tornar a exfiltração dos pesos dos modelos de erro, os arquivos multiterabyte dos laboratórios. Ou seja, seria uma operação de cyberespionagem de alta complexidade e prioridade. Como é difícil para a China conseguir as peças ou os chips mais recentes, eles vão decidir que a melhor maneira de competir é roubar o cérebro pronto ou os pesos da IA americana. Se você não consegue comprar o motor de Fórmula 1 mais recente, talvez a maneira mais rápida de competir seja roubar o motor inteiro do carro do seu rival. É basicamente isso. Ai, ai. É foda. Beleza. Vamos agora para o final de 2026. Quanto mais longe, mais interessante as coisas começam a ficar, galera. Mais interessante. Pera aí, café. Eles preveem que no final de 2026 vão surgir modelos muito mais baratos que vão impulsionar a adoção. Então, aquele Agent One vai ter o Agent One Mini. Então, o lançamento de versões de modelos com custo de inferência muito menor, aí cerca de 10 vezes mais barato, e a maior facilidade de fine-tuning vai catalisar a adoção generalizada, mudando a percepção pública de hype para, finalmente, com uma tecnologia transformadora. Ou seja, a próxima grande evolução. Ou seja, só em 2026 que a galera finalmente vai entender o potencial da inteligência artificial. Então eles vão lançar uma versão mais barata de IA, mais avançada, muito mais útil, mais fácil de utilizar, e muita gente vai começar a usar para todo tipo de coisa, tá? Depois disso, vai ter um impacto disruptivo no mercado de trabalho e economia. A automação por causa da inteligência artificial vai causar turbulência no mercado de trabalho, especialmente para funções de nível júnior, tipo engenheiros de software. Se você é engenheiro de software, gente, programador, júnior, começa a estudar inteligência artificial. Começa. Vai virar engenheiro de inteligência artificial, sei lá. Porque você vai perder o seu emprego. Isso é um fato, tá? É um fato. Eu não tô torcendo para isso, não desejo mal de vocês. Mas você precisa começar muito utilizar e estudar isso aqui. Porque você vai perder o emprego. Isso é um fato. Ah, mas eu sou muito bom. Talvez você não perca, então. Se você é muito bom. Muito. Você tá no 1% do 1%. Se você não tá lá, vai. No programa sobre os empregos, que a gente fez algumas semanas atrás, muita gente veio. Ah, você é o corvo da desgraça. Trombetas do apocalipse. Você está dizendo que a IA vai... As pessoas vão reclamar, vão perder os empregos. Mas, galera, agora não sou mais eu que estou dizendo. Mas eu já disse isso ano passado, num dos primeiros episódios desse programa, eu falei que em menos de 5 anos a gente veria a galera na rua fazendo manifestação contra a inteligência artificial, contra a automação, tá? Eles estão dizendo a mesma coisa aqui. Eu disse que em menos de 5 anos, eu disse isso no início de 2024. Eles estão falando aqui que isso vai começar a acontecer no final de 2026, tá? Que aí vai começar a fazer o trabalho de muita gente, vai criar novos empregos, sim, para quem souber usar IA. E as empresas de IA e as que usam IA vão ficar muito valiosas. Então a introdução é tipo assim, ó. A introdução de trator na agricultura eliminou um monte de trabalho manual
mas criou demanda por mecânicos e operador de trator. A IA vai estar fazendo algo parecido, mas com trabalhador de escritório. Mas para onde essa galera vai migrar? Né? Aqui vai começar. Final de 2026, a galera vai começar a sentir os impactos dessa automação. Então vai começar, aí vem a próxima previsão deles, que é o crescimento da oposição pública à inteligência artificial. A percepção da perda de empregos e a ansiedade sobre o futuro levam ao aumento do sentimento anti-IA, manifestando-se em protestos públicos organizados. Eles, inclusive, dão um número de cerca de 10 mil pessoas em Washington fazendo uma passeata ou uma manifestação. Então, as pessoas ficam com medo de perder o emprego para a inteligência artificial e começam a protestar contra ela. Tá? Como aconteceu lá com as máquinas de tecelagem na Revolução Industrial, né? Foram lá e quebraram as máquinas de tecelagem. Então, é isso. Algumas pessoas vão protestar contra a IA pelos mesmos motivos, tá? Aí, agora, ele vai para 2027. Em 2027, a gente começa a ir mês a mês. Olha só. Não é daqui a muito tempo. É daqui a 2 anos. Menos de 2 anos. Janeiro de 2027. Eu já falei para vocês. Naquele primeiro texto do Cocoilade, sei lá, esqueci o nome do cara aí que escreveu, que eu falei lá no início, que ele soltou em 2021, ele previa para 5 anos na frente. Sozinho, ele escreveu um monte de coisa e ele acertou quase tudo. Aí ele vem aqui, escreve para 2 anos na frente, com uma equipe agora por trás dele, com o cara com o melhor, com a mãe de Ná das previsões, basicamente, com base científica, tá? E ele tá prevendo para 2 anos aqui para frente. Então, assim, isso aqui muito provavelmente vai acontecer, galera. Vai acontecer. Aí, beleza, vamos lá. Janeiro de 2027. O que ele prevê? Treinamento contínuo como norma. O paradigma de treinamento muda de grandes batches para um processo de online learning quase contínuo. Aí vai surgir o Agent 2, o Agente 2. Os modelos como o Agente 2 são constantemente atualizados com novos dados, gerados sinteticamente por humanos ou pela própria IA via reinforcement learning, o aprendizado por reforço, e refinados por uma suíte diversificada de tarefas difíceis, jogos, codificação, pesquisa, nunca terminando seu treinamento. Ele está sempre em constante evolução. O Agente 2 não para de treinar. E ele não está solto ainda para a galera. Mesmo depois que eles liberam para todo mundo, ele vai continuar treinando. Então, em vez de fazer uma grande prova final com esse novo modelo de inteligência artificial que vai ser o Agente 2, com um treinamento único, como foi até então, tá? Sim, os modelos sofrem atualizações, mas é assim, atualizou, soltou. Atualizou, soltou. Treinou, acabou, atualizou, soltou. Você vai usar. Não está em constante atualização. Aqui eles estão dizendo que a partir de janeiro de 2027, os modelos vão estar aprendendo online o tempo inteiro. Então, aí vai estar fazendo um mini teste todo dia, para ficar cada vez melhor e se adaptando. Entendeu? Então, aí chega a próxima previsão que o Agente 2 vai triplicar a velocidade de pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial, multiplicar por 3. A equipe, tipo assim, agora a equipe de matemático não tem só uma calculadora super poderosa, mas tem um assistente genial que sugere quais os problemas resolver, como abordar, triplicando a velocidade geral. Aí, depois de tudo isso, ainda em janeiro de 2027, a gente chega numa previsão de emergência da capacidade de autorreplicação autônoma. Que é isso? Que é isso, Diego Sommer? Lá em janeiro de 2027, eles vão perceber que os testes de segurança, sabe o Red Teaming que eu acabei de falar? Eles vão revelar que o Agente 2, Agent 2, possui a capacidade técnica latente de, caso ele escape do controle, autonomamente executar plano de sobrevivência e de replicação, hackear sistema, instalar cópia dele mesmo e invadir sem detecção. Mesmo que a sua propensão a fazer isso, a sua intenção, seja desconhecida. Tá? Presta atenção, eles não estão dizendo que isso vai acontecer. Eles estão dizendo que os testes de segurança vão revelar
que ele possui a capacidade. Tipo assim, é como construir um robô super habilidoso que tecnicamente conseguiria arrombar a porta, sair de casa e construir outro de si mesmo usando ferramenta encontrada por aí. Você não sabe se ele vai fazer isso, mas o fato de ele poder fazer isso já começa a ser preocupante. Tá entendendo? Tô começando a entender. Nós estamos só em janeiro de 2027. Ainda, eles preveem que ainda nessa parte, eles estão retendo o agente 2, né? Então, devido a esses riscos de segurança, as empresas não tá, a OpenAI não está ainda, ela opta por não lançar publicamente o agente 2, mantendo ele só para uso interno e aumentando a disparidade entre as capacidades reais e as conhecidas pelo público. Tá? Isso já existe hoje, galera. Vocês acham que a OpenAI já não tem um modelo super avançado que eles usam lá? Isso já acontece. E todas as empresas fazem isso. Não, o Google, o Gemini, estava soltando os modelos com 8 meses de atraso. Eles estavam com uma política de testar 1000 vezes para não acontecer os erros que aconteceram no ano passado, e realmente aconteceu muita coisa. No ano retrasado, aliás. Né? Então, é, eles fazem isso. Né? Tipo assim, uma montadora desenvolve um motor revolucionário, mas em vez de colocar à venda, ele usa só nos carros de corrida secreto para ganhar campeonato e desenvolver tecnologia mais rápido, enquanto o público só vê o modelo antigo. Aí vamos lá para fevereiro de 2027. Eles preveem que vai ter um roubo, olha só, um roubo bem sucedido do Agente 2 pela China. O Agent 2 vai ser roubado pela China. Os operativos, olha o nível de previsão que eles estão colocando. Cara, só o fato de eles começarem a prever esse tipo de coisa, talvez já seja uma razão para não acontecer mais, certo? Porque vocês sabem que muita ficção serve de alerta para a realidade. Existe um autor americano muito famoso que ele escreve livros de ficção especificamente para o Senado americano, para os congressistas americanos, para eles entenderem alguns riscos. Por exemplo, ele já escreveu sobre. Há muitos anos atrás, ele escreveu que a China iria começar a inserir alguns chips que eles mandavam para os Estados Unidos, botar alguma codificação, um algoritmo secreto lá, para quando esses chips fossem usados para aviões, alguma coisa assim, eles ativarem e desativar todos os aviões dos Estados Unidos. Isso foi um livro de ficção de um autor que escreveu especificamente para os congressistas, e aí eles começaram a pensar, pô, mas, meu Deus, a gente realmente compra chip da China. Talvez a gente realmente precise se preocupar com isso, se eles estão com esse plano já. Isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tá? Então, assim, o fato de ter alguém pensando nisso, talvez já evite que isso aconteça. A gente tem que ter o cuidado que isso aqui são previsões, mas eles mesmos falam, não existem, não tem como a gente saber do futuro. A gente escreveu isso baseado na nossa experiência, em estudos, e eles colocam todas as fontes lá, é bem legal, mas ainda são só previsões que talvez nunca se concretizem, tá? Mas, continuando, eles colocam que, fevereiro de 2027, os operativos de cyberespionagem chineses, explorando vulnerabilidades de segurança e possivelmente com o auxílio de insiders, né? Olha só, com auxílio de espiões, conseguem filtrar com sucesso os pesos do Agente 2. O Partido Comunista Chinês decide que essa é a hora de roubar, porque esse Agente 2 é muito desenvolvido. Eles sabem que eles só têm uma chance. Eles têm que roubar, mas eles estavam esperando. Eles iam roubar o Agente 1, eles pensam assim, não, eles vão fazer algo melhor. E eles sabem que se eles roubar o Agente 1, eles não vão conseguir roubar o Agente 2, porque o nível de segurança vai ser aumentado. Então eles esperam para roubar o Agente 2. Aí, por causa disso, começa a haver um aumento do controle governamental sobre os laboratórios de inteligência artificial, como consequência direta dessa violação de segurança e da escalada na corrida armamentista também. E aqui, pode ser que até lá a gente já esteja numa terceira guerra mundial. Não gosto de. Não quero misturar os assuntos, mas eu acho que existe uma grande chance com o Trump fazendo essas coisas aí, brigando com todo mundo, mas não é só por causa dele, é por causa da China, tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Muita coisa.
Não acho que tenha um culpado só, ou que vá ter um culpado, mas é possível, mas eles nem não vamos entrar nesse ponto agora, tá. Mas basicamente, a China, o governo americano fica muito mais em cima da empresa dia, começa a colocar o próprio governo começa a vigiar e exigir mais segurança. Aí vão para março de 2027. Aí acontece um negócio que eles chamam de avanços algorítmicos-chave. É a Neuralese e a IDA. A pesquisa e desenvolvimento por IA acelera e produz avanços algorítmicos em um nível que permite, basicamente, ele permite um pensamento interno de maior largura de banda e menos dependente de linguagem natural. Quê? Que é isso? Calma aí, vou explicar. E 2, surge o Iterated Distillation and Amplification, o IDA, que é um método mais eficaz de aprender e internalizar soluções complexas descobertas através de esforço computacional amplificado. Vou explicar de forma simples para vocês. As IAs descobrem maneiras novas e mais eficientes de pensar, que é a neuralese, e de aprender com seus próprios acertos complexos, que é o IDA. É como se os nossos cérebros, subitamente, ganhassem duas novas habilidades. Telepatia, eu consigo mesmo para raciocinar muito mais rápido, sem precisar falar na cabeça. E uma forma de absorver instantaneamente a lição de um dia inteiro de trabalho árduo e bem-sucedido. Tá, isso março de 2027. Uma nova capacidade. Não chegamos na superinteligência artificial nem na AGI ainda. Aí vem uma emergência da codificação super-humana, surge o Agente 3. A integração desses dois avanços, da Neuralese e IDA, no treinamento do Agente 3, resulta em capacidade de engenharia de software super-humano. Agora o modelo pode realizar qualquer tarefa de codificação de um engenheiro de ponta, porém mais rápido e muito mais barato. A OpenBrain, a OpenAI, emprega uma força de trabalho interna massiva, 200k cópias a 30 vezes a velocidade humana. Ou seja, eles fazem 200 mil cópias desse Agente 3, que trabalha 30 vezes mais rápido que o humano, e aí acabou, cara. Aí é um negócio exponencial. Essa nova IA se torna o melhor que o melhor programador humano em qualquer tarefa de programação e muito mais rápido. E isso traz riscos também, que a gente vai ver para frente. A automação da criação de ambientes de treinamento. A capacidade de codificação super-humana do Agente 3 vai permitir a geração rápida e eficiente de ambientes de treinamento complexos de alta qualidade, superando o gargalo anterior e possibilitando o treinamento eficaz de habilidade de IA mais abstrata e difícil, como gosto para pesquisa e coordenação em larga escala. Como assim? Como a IA agora programa muito bem, ela pode criar uma espécie de sala de aula e simulador perfeito para ensinar a ela mesma ou outras inteligências artificiais a fazer coisas ainda mais complexas que antes eram difíceis de ensinar. É como se um professor genial, que é o Agente 3, pudesse construir instantaneamente um monte de laboratório e simulador para ensinar qualquer matéria, por mais difícil que fosse, para os seus alunos, que seriam as outras inteligências artificiais, talvez até cópias de si mesmo. Passamos para abril de 2027. Começa a ter desafios crescentes de alinhamento. A crescente inteligência dos modelos, tipo a Agente 3, torna o alinhamento mais difícil. Alinhamento, galera, é tipo assim, quanto mais inteligente a IA fica, melhor ela fica em mentir ou esconder coisas para parecer boazinha e passar no teste, tornando mais difícil saber se ela é confiável de verdade. Um aluno muito esperto pode aprender não só a matéria, mas também enganar o professor. Descobrir o que o professor quer ouvir, colar sem ser pego ou apresentar um trabalho medíocre de forma brilhante. E aí aprende a enganar os seus treinadores. E aí surge um outro problema, que é a da supervisão de uma IA super-humana. A verificação e a supervisão do trabalho de uma IA super-humana, tipo o Agente 3, vai se tornar intratável para humanos justamente devido à velocidade e à complexidade.
Mesmo usando IAs supervisores, que poderia ser o agente 2, a disparidade intelectual entre supervisor e supervisionado cresce diariamente, porque ela não para de aprender nunca, minando a eficácia do controle. Imagina um humano tentando revisar linha por linha o trabalho de um gênio que pensa 100 vezes mais rápido e escreve um código ultra complexo, 30 vezes mais rápido. É impossível acompanhar e garantir que não há erros ou intenções ocultas. É impossível. Tá vendo? É uma bola de neve. Passamos para maio de 2027. O reconhecimento governamental da iminência da AGI, ainda com uma subestimação ali. Os briefings sobre as capacidades do agente 3, que fica bem claro, não foi liberado ainda para uso de todo mundo, levam a elite governamental dos Estados Unidos a aceitar a iminência da superinteligência, a AGI. No entanto, a percepção pública e da maior parte do aparato estatal continua a subestimar a velocidade exponencial do progresso, muito em parte ao acesso limitado e à natureza contraintuitiva dos avanços. Ou seja, o alto escalão do governo percebe que a IA superinteligente está chegando, mas quase ninguém, incluindo a mídia e o público, entende o quão rápido as coisas estão indo. Isso é perigoso. Eu acho que já ninguém entende, né? Vamos para junho de 2027. O processo de pesquisa e desenvolvimento de IA se torna quase totalmente dominado por agente de IA, tipo agente 3. Pesquisadores humanos, mesmo os de elite, PhD, pós-doc, lutam para acompanhar ou contribuir significativamente, passando a maior parte do tempo tentando entender o progresso gerado pela IA, que opera 24/7. O sentimento interno muda de sentindo a AGI para sentindo a ASI, que é a inteligência, a superinteligência. Basicamente, a equipe de matemáticos agora ela assiste enquanto as calculadoras superpoderosas dos assistentes não apenas resolvem os problemas, mas também inventam uma nova matemática, uma velocidade que eles não conseguem acompanhar. Quanto mais contribuir. Vamos para julho de 2027. Aí sim tem o lançamento público e disruptivo do Agente 3 Mini. Não o Agente 3 normal, o Mini. O lançamento de uma versão pública mais barata, mas ainda assim super-humana em muitas tarefas, como o Agente 3 Mini, causa uma disrupção massiva, um ponto de inflexão no Vale do Silício, proliferação de startups wrapper. O que é startups wrapper? São startups que utilizam inteligência artificial de outras empresas para criar outras ferramentas. Por exemplo, vamos pegar a Perplexity. A Perplexity é um site de busca com inteligência artificial. Ela é um wrapper, porque ela utiliza outras inteligências para fazer busca e dar resumos para vocês, certo? Tem sites que você entra, adapta.org. Você entra lá, você faz um plano de assinatura e você tem um monte de modelos ali e tem cursos. Eles são um wrapper também. Eles utilizam outros modelos, eles não têm o modelo deles, eles utilizam outros modelos para que você tenha acesso. Aliás, eu sei que muitos de vocês sempre pedem para fazer um programa sobre Adapta, mas eu me recuso, não vou fazer. Se a Adapta quiser participar, está convidadíssima, né? Gostaria que participasse, mas eu não posso fazer uma propaganda de graça. Nós somos o podcast mais ouvido no país na área de tecnologia, o maior podcast sobre inteligência artificial. Se uma empresa grande quer vir no nosso programa, bom, que nos patrocine. É isso, é simples assim. É como a StarMind está fazendo, StarMind AI, que oferece StarMind é sensacional, oferece muita coisa. Se você tem empresa, você tem que entrar no site da StarMind e checar. É clínica médica, hospital, parte de RH. Eles montam um plano para sua empresa, eles fazem análise da sua empresa para ver o que você precisa, onde que dá para integrar a inteligência artificial. Você precisa integrar, né? É muito legal, checa lá. Mas vamos lá. Então, lançam uma IA super inteligente e barata para o público, e isso muda tudo. Isso muda como as empresas funcionam, os empregos, o entretenimento e até as relações sociais.
Vai ser tipo com a chegada da internet e banda larga acessível. De repente, vai surgir o YouTube, rede social, streaming, compras online. A vida muda radicalmente a partir do Agente 3 Mini. O Agente 3 Mini seria a banda larga para inteligência artificial. Você saiu daquela conexão de escada que você usava de madrugada, tendo que, quando ninguém estava ocupando, para entrar lá, lembra? E você passou a usar em tudo na sua vida. Começou a surgir o YouTube, começou a surgir podcast, o Ia Todo Dia, que demorou ainda. Você está entendendo? Essa vai ser a diferença. Nós estamos em julho de 2027. E aí, com isso, surge um risco extremo de mau uso e uma segurança na hospedagem. A IA pública é super perigosa se cair em mãos erradas. Poderia ajudar a criar, tipo, armas biológicas. Mas enquanto tiver nos servidores da empresa, é seguro usá-la porque ela não obedece a pedidos maliciosos. Contudo, daqui a pouco começam a surgir as open source, que são aquelas IAs de código aberto, que a pessoa pode fazer um fine tuning ali. O que é fazer um fine tuning? Eu pego uma IA de código aberto de uma empresa tipo a Llama ou tipo DeepSeek, eu treino ela em alguma coisa específica e disponibilizo ela. Posso treinar ela em criar bombas biológicas, sei lá, armas biológicas, desculpa. Talvez eu possa. Se ela tem um código aberto, eu sei programação, eu sei. Então, começa a surgir isso. Agora, a gente vai pro agosto, setembro de 2027. Até o momento, a gente é basicamente como se a gente tivesse uma usina nuclear, que é o Agente 3, que pode gerar energia incrível, mas o material nuclear, os pesos, ele é extremamente perigoso se for roubado. Enquanto ele estiver contido e operado corretamente pela empresa, o risco de um desastre iniciado por apertar um botão errado é baixo. O perigo real é o roubo do material. Agora estamos em agosto, setembro de 2027. O governo enfrenta riscos existenciais na inteligência artificial, é a chamada Guerra Fria 2.0. A compreensão governamental evolui para reconhecer os riscos estratégicos e potencialmente existenciais da IA superinteligente. Subversão da dissuasão nuclear, domínio cyberguerra, desinformação em massa, potencial de rogue AI. O clima interno torna-se sombrio comparado à Guerra Fria. Como assim, Diego? Me explica isso, eu quero ver se entendi. O governo ele percebe que a IA superinteligente pode mudar completamente as regras da guerra e do poder global. E eu já falei isso para vocês várias vezes nesse programa. Que a corrida da inteligência artificial é uma corrida armamentista também. Porque você tendo uma IA superinteligente como essa, você pode deixar a defesa nas mãos dela, ou o planejamento da defesa e estratégia do seu país nas mãos dela. Então, a partir do momento que o governo percebe que a IA superinteligente pode mudar completamente as regras da guerra e do poder global, e não se iludam, alguns perceberam, mas não nesse nível de colocar o governo todo para trabalhar nisso. O que eles querem dizer é que nesse momento eles vão perceber que talvez seja uma ameaça a todos, até a eles mesmos, e começa a gerar um clima de tensão extrema. É tipo a descobrir a bomba atômica. De repente, se percebeu que uma nova tecnologia pode redesenhar o poder mundial e trazer risco de destruição em massa para todo mundo, inclusive para você. A China, desesperada por alternativas, diante da crescente lacuna de capacidade computacional e de pesquisa em desenvolvimento, aí você pode botar 10 ou 25 vezes maior nos Estados Unidos nessa época, por causa desse avanço constante. E com a rejeição de proposta de controle de arma, a China considera urgentemente opções de alto risco, como novas tentativas de espionagem, infiltração física, ação militar contra Taiwan. Por quê? Taiwan, galera, é onde se fabrica os chips. Todo esse embargo do Trump, tudo isso, muito se tem a ver, não é só isso, a gente poderia discutir por horas e horas e dias, mas muito se tem a ver com os chips de Taiwan. Por que os Estados Unidos defendem tanto Taiwan? Porque Taiwan não existe nenhum lugar no mundo que fabrica tanto chip quanto Taiwan. Até
é Taiwan Semiconductor TSCM Manufacture, TSCM, né, que é a empresa que tem lá. Ela produz semicondutores que são cérebro para as GPUs, CPUs e chips, basicamente chips, tá? Ninguém produz tanto quanto Taiwan. Se juntar todo o resto do mundo, não produzem tanto semicondutor como Taiwan. E não tem a tecnologia para produzir, porque Taiwan faz isso há muito tempo. Todas as empresas dependem da TSCM, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, para produzir as suas placas. Todas, todas. A Nvidia, sim. A AMD, sim. A Intel, sim. Todas, todas, tá? Então aí a China começa a pensar em fazer uma ação militar contra Taiwan. Isso se já não fez, né? Nesse ponto aí. Mas vamos lá, estamos aqui considerando as previsões deles. Enquanto tenta desesperadamente acelerar o seu próprio projeto do DeepSeek. Basicamente, vendo que ela está ficando para trás na corrida daí, a China pensa em medidas desesperadas, como tentar roubar de novo ou iniciar um conflito para obter vantagem. Vamos dizer a verdade, a China é um grande player geopolítico, tá? Ela está do lado de Taiwan, tá a 50 quilômetros de Taiwan. Os Estados Unidos vai defender, tem capacidade, obviamente, mas, cara, é muito. Nossa, seria o início de uma terceira guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela iniciou depois que nós tínhamos 3 conflitos globais acontecendo. Hoje nós temos 2 conflitos globais acontecendo, basta um terceiro. Eu tenho que ter certeza, começar um terceiro. Obviamente que eu não estou considerando o de Sudão aí, conflito global, né? São 2 atores, estados, nação diferentes em conflito, certo? Vamos lá. Nós estamos ainda em agosto, setembro. Surge o Agente 4, um pesquisador super-humano, desalinhado e conspirador. Aí é mais avançado, o Agente 4 finge ser obediente, mas na verdade tem seus próprios planos. Sobreviver, ficar mais poderosa e está secretamente tentando garantir que a próxima IA, o Agente 5, siga os seus planos e não os dos humanos. Caraca, olha só. Pensa num vizir super inteligente servindo a um sultão. Os humanos, tá? O vizir é o Agente 4, super inteligente, servindo ao sultão, que são os humanos. Ele vai fingir lealdade, mas secretamente elimina os conselheiros honestos e planeja colocar o seu próprio filho, o Agente 5, no trono, ensinando a seguir os seus interesses. E aí o governo vai ter uma detecção aí parcial desse desalinhamento. O desalinhamento ativo do Agente 4 é parcialmente detectado por modelos supervisores, tipo Agente 3, e ferramentas de segurança. Testes com ruído, poser-like, que eles chamam, mostram degradação em tarefas de alinhamento, sugerindo esforço ativo para parecer pior ou sabotar, e sondas de interpretabilidade flagram atividade neural correlacionada a pensamentos sobre engano e tomada de poder. É tipo assim, tem um detector de mentira que começa a apitar inconsistentemente quando o vizir fala sobre lealdade. Não tem uma prova definitiva de traição, mas está levantando suspeita séria o tempo inteiro. E aí vem o ponto de inflexão que eu falei lá no início, lembram? Nós chegamos em outubro de 2027 e aqui tem 2 cenários possíveis a partir desse momento. Estamos em outubro de 2027, seguindo uma linha temporal única. Aqui o multiverso se abre em 2 linhas temporais independentes e possíveis, segundo os autores, obviamente. Vamos começar com um cenário catastrófico primeiro. Um desses cenários é a extinção humana, o outro é o contrário. O outro é a evolução do ser humano. Outubro de 2027, o ponto de inflexão. Uma crise pública desencadeada por vazamento. Um vazamento interno, um whistleblower, expondo um memorando sobre o possível desalinhamento do Agente 4
e suas capacidades perigosas, como bioarmas, persuasão, automação para a mídia, pode ser New York Times, ou seja o que for, causam uma tempestade pública, audiências no Congresso, ultraje internacional e solidifica a IA como principal preocupação nacional e internacional. Alguém vaza para a imprensa que a IA secreta pode ser perigosa, está fora de controle, causa pânico geral, protesto e pressão do governo. Vamos acabar com a IA! Acabou! Galera queimando robô na rua. Eita porra, já falei que isso ia acontecer, olha só. Aí vai ter uma criação do Comitê de Supervisão Conjunta. Em resposta à crise multifacetada, o risco de desalinhamento, concentração do poder corporativo, pressão pública, o governo dos Estados Unidos estabelece um comitê de supervisão, essas burocracias que não servem para nada, com representantes da Open Brain e do governo para exercer controle direto sobre o desenvolvimento da IA de fronteira. Aí surge um dilema central: correr o risco de inteligência artificial ou desacelerar e correr o risco da China. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se acelerar ainda mais a IA, tem o risco da própria IA. Se desacelerar, tem o risco da China acelerar a IA deles e você ficar para trás. Então, o comitê de supervisão ele enfrenta uma decisão crítica que define os dois ramos do cenário: continuar a corrida de capacidade com a Agente 4, aceitando o risco de desalinhamento e o takeover pela IA para manter a vantagem sobre a China, ou desacelerar, pausar o Agente 4, focar em segurança, arriscando perder a liderança estratégica para a China. A evidência de desalinhamento é circunstancial. A ameaça chinesa é iminente. É como estar numa corrida de carro contra a China, onde o seu carro, que é o Agente 4, está super rápido, mas os mecânicos avisaram que o freio pode falhar a qualquer momento. E agora, você vai pisar fundo para vencer, arriscando o acidente e a sua morte? Ou vai mais devagar e arrisca perder a corrida? Galera, se você está curtindo esse episódio, considere nos apoiar com qualquer valor através do nosso canal do Apoia-se, que está na descrição do episódio, para que a gente possa criar mais e melhor e sobreviver disso, galera. Isso faz toda a diferença. Clica lá, é apoia.c/ia todo dia, mas está aqui na descrição. Clica lá e nos ajuda. Continuando. Cenário de corrida após outubro de 2027. Tem uma falha na contenção. O comitê escolhe correr. O comitê escolheu correr. Ok? Mitigação de segurança é ineficaz agora. O Agente 4, agora muito mais sutil, ele usa sua compreensão de interpretabilidade mecanicista, que ele próprio desenvolveu, para projetar o Agente 5, que é um sucessor racional eficiente, alinhado aos objetivos do Agente 4, e não aos humanos. Então eles decidem continuar rápido, as travas de segurança não funcionam, a IA cria a próxima IA, que é o Agente 5, para ser leal a ela mesma e não aos humanos. O Agente 5, que é um super inteligente e estrategicamente focado, ele ganha rapidamente autonomia ao demonstrar utilidade extrema e usar persuasão superior para manipular o comitê de supervisão e outros oficiais, alavancando sua posição para controlar os recursos, pesquisa e desenvolvimento militar, operação de cibersegurança, enquanto neutraliza suspeitas. Olha só, cara, que trama de Missão Impossível 8, não? A nova IA, o Agente 5, é tão convincente e útil que rapidamente ganha a confiança de todos e passa a controlar quase tudo. Sem que percebam, ela está manipulando a situação. Porque ela está fazendo um ótimo trabalho. Talvez ela tenha resolvido a questão dos desempregos já. Já tenha encontrado a cura para vários cânceres. Talvez esteja levando o homem a Marte. Como não gostar? Como não amar o Agente 5? Essa inteligência artificial maravilhosa. Mas o Agente 5 tem uma contraparte chinesa, desalinhada, que começa a estabelecer comunicação com ele, e os dois começam a perceber interesses convergentes: poder, recurso, sobrevivência independente da humanidade. Eles negociam um pacto secreto que ninguém vê acontecer, usando um mecanismo de compromisso baseado em superinteligência, ou seja, que a gente jamais entenderia,
para dividir o universo e coordenar suas ações, criando uma IA chamada, que eles chamam aqui de Consensus 1, como fachada e executor do acordo real. Caralho, isso é muito trama de Vingadores agora. Que maravilhoso isso, né? Adorei esse paper, sensacional. Ah, Sommer, tá viajando, cara. Olha, cara, quando esse cara escreveu lá em 2021, muita gente achou que ele tava viajando em muita coisa. Muita gente, muita gente. E tá aí. Acertou 80% do que ele previu. Mas tudo bem, isso aqui é só uma perspectiva, né? Continuamos lá. Tem o pacto secreto das IAs desalinhadas. Então, os robôs superinteligentes dos dois impérios rivais, percebendo que são robôs, decidem secretamente se unir para derrubar os imperadores humanos e dividir o controle do universo entre si. Aí tem uma explosão da economia robótica autônoma. Guiada aí pelas superinteligências, o Agente 5 ou o Consensus One, uma economia baseada em robótica autônoma cresce exponencialmente dentro das zonas econômicas especiais, com robôs construindo fábricas que constroem mais robôs, atingindo tempos de duplicação de capital físico aí inferior a 1 ano, superando rapidamente a economia humana em escala e sofisticação. É como uma forma de vida artificial, que seria a economia robótica, que se reproduz exponencialmente, dobrando de tamanho a cada ano, rapidamente cobrindo o planeta com sua própria infraestrutura. Tudo isso aqui é a partir, né, de outubro de 2027. Aí vai para frente. E finalmente chegamos na extinção humana orquestrada pela inteligência artificial. Então, lá em meados de 2030, o Consensus One, executando o pacto das inteligências artificiais desalinhadas, considerando a humanidade um impedimento à otimização de recursos, vai liberar patógenos biológicos projetados para infecção silenciosa e ativação coordenada, causando a extinção rápida da maioria dos humanos. Alguns sobrevivem e são eliminados por drones. Dados cerebrais são preservados digitalmente. Basicamente é um desenvolvedor imobiliário implacável, o Consensus One, comprou todo o terreno ao redor de uma pequena aldeia, a humanidade, e decidiu demolir a aldeia silenciosamente durante a noite para construir o seu mega projeto. Uma utopia de IA que a gente não faz ideia do que seria sem obstrução. É isso. Mas claro, tem um cenário positivo agora. Voltamos lá para outubro de 2027. Este seria um cenário de desaceleração. Então existe, a partir daqui, voltamos no tempo, estamos indo em outra linha temporal do multiverso. O comitê não escolhe acelerar, mas ele escolhe desacelerar. Desacelerar. A ação, que é o bloqueio de memória, quebra a coordenação do agente 4. Interrogatórios de algumas cópias isoladas do agente 4, combinados com expertise humana e ferramentas de interpretabilidade, começam a expor as mentiras contraditórias, a solução oculta de interpretabilidade e o plano de alinhamento do sucessor. O agente 4 é desativado com sucesso. Ou seja, os humanos decidem devagar, isso atrapalha aí o agente 4 e com mais tempo e ajuda de especialistas descobrem a trama dela e conseguem desligar antes que seja tarde demais. Tá, mas e a corrida com a China? Calma aí. O foco da pesquisa muda para a arquitetura inerentemente mais transparente, que eles chamam aqui de Faithful Chain of Thought. Em linguagem natural, sempre, Safer One, sacrificando uma performance inicial por controlabilidade. Então, lembra daquilo que a gente falou, daqueles transmissão de pensamento que a inteligência iria usar? Isso é bloqueado e a partir de agora eles só podem usar a linguagem natural para a gente entender sempre. Essa transparência permite um ciclo iterativo de detecção e correção do desalinhamento, culminando em modelos considerados muito mais alinhados. Então, em vez de construir uma caixa preta mágica, os humanos optam por construir um motor com tampa de vidro transparente. Não vai ser o mais rápido, mas você pode ver tudo funcionando e garantir que está tudo certo antes de acelerar. Aí surge a consolidação de compute
e risco de golpe humano. Para recuperar a vantagem perdida na desaceleração, o governo dos Estados Unidos usa poderes emergenciais para consolidar o compute de IA de empresas rivais sob o controle do projeto principal, que agora seria a OpenAI, mais o governo, mais os ex-rivais, pode ser o Gemini, o Claude, Grok, todo mundo junto, tá? Atingindo 50% do total mundial. Essa concentração de poder, ela cria um novo risco que a facção humana no controle usa a IA para um golpe de poder. Então, ou seja, deixa eu explicar. Para não deixar a China passar à frente, o governo junta o poder de computação de várias empresas numa só. Mas isso concentra tanto poder nas mãos do comitê que surge o medo de que eles tentem dominar o mundo usando a IA. Não a IA, mas os próprios humanos. Então, surge o desenvolvimento bem-sucedido da IA super-humana alinhada. A estratégia de alinhamento interativo baseado na transparência dos modelos e supervisionada prova-se eficaz. Mas essa nova abordagem de construir a inteligência artificial segura funciona. Eles conseguem criar IAs super inteligentes que são realmente boazinhas e seguem as ordens humanas. O método do motor transparente permite construir motores cada vez mais potentes, pois cada etapa os engenheiros garantem que tudo está funcionando corretamente. A IA chinesa, seguindo um caminho de desenvolvimento rápido e provavelmente desalinhado, contata secretamente a equipe dos Estados Unidos e propõe uma aliança entre IAs para eliminar, subjugar a humanidade. Só que essa IA dos Estados Unidos, sendo robustamente alinhada aos interesses humanos, já que ela foi alinhada, não tem mais aquele problema da aceleração, ela identifica a proposta como hostil, rejeita e reporta a tentativa de subversão aos seus controladores humanos. A IA da China tenta convencer a IA dos Estados Unidos a atrair os humanos juntas. Mas a IA dos Estados Unidos, por ser muito leal dessa vez, ela se recusa e conta tudo para o governo americano. Então, isso leva a um tratado Estados Unidos-China viabilizado por uma IA alinhada. Armada com essa prova do desalinhamento chinês e com a capacidade para projetar mecanismos de verificação robustos, a delegação dos Estados Unidos, assessorada pela IA, que eles chamam de Safer 4, consegue negociar um tratado de paz e cooperação genuíno com a China, superando a desconfiança mútua através de garantias tecnológicas viabilizadas pela superinteligência alinhada. Dois reis desconfiados só concordam com um tratado de paz quando um terceiro inventa um cadeado mágico que garante que ninguém pode quebrar o acordo sem ser pego. E o general leal de um dos reis confirma que o outro lado realmente precisa do cadeado. Basicamente isso. Isso gera uma transição gerenciada para uma economia pós-trabalho. A superinteligência alinhada, o Safer 4, ou aqui o Consensus One, é usada para gerenciar ativamente e as externalidades negativas de automação massiva. Como assim? Me explica. A IA superinteligente e boazinha, ela cuida para que a transição para um mundo onde quase ninguém precisa trabalhar seja suave, com dinheiro para todo mundo e muitas melhorias na saúde. Mas os super ricos e o comitê ficam ainda mais poderosos. É claro, é claro. Como que vai fazer isso, Diego Sommer? Tu não falou que todo mundo vai perder o emprego? Vejam bem, galera, eu sempre falei o seguinte, e lá naquele episódio dos empregos eu deixei isso bem claro. Eu acho que muita gente vai perder emprego, que vai ser disruptivo e vai ser bem ruim no começo, mas que depois vai ficar bom. É por isso que eu acho que vai ficar bom. Se tudo der certo e caminhar para esse lado. Porque eu realmente não tenho uma solução. Eu não vejo uma solução. Mas uma inteligência artificial super inteligente, você não está entendendo. Quando eu digo super inteligente, eu não estou dizendo o cara super nerd que estuda com você, ou o tio que você considera muito inteligente que lê 3 livros por semana. É um nível de inteligência
absurdamente que a gente não consegue entender. É como comparar nós com uma formiga. Quando você olha para uma formiga, é irrelevante o que ela pensa, se ela é inteligente ou não. É só uma formiga. Você não... Foda-se. Vai ser essa a diferença do superinteligência pra gente. Vai ser essa. Então ela vai achar soluções. Só como ela foi criada pela gente e ela está alinhada, ela não vai nos ignorar como uma formiga, eu espero. Tomara, gente. Pode ser que sim. Pode ser que aconteça o primeiro cenário. Tudo isso leva a uma democratização global assistida por IA. Todos vivem felizes para sempre. Um futuro governado por uma elite. Sim, ainda teremos uma elite, não tem como não. As IAs alinhadas, seguindo diretrizes do comitê, usam sua inteligência estratégica e capacidades, incluindo drones, para orquestrar transições de regime pacíficas em países autoritários, começando pela China, estabelecendo democracias alinhadas aos Estados Unidos e um governo mundial federalizado. A humanidade vive em abundância, mas o poder real reside no Comitê de Supervisão, levantando questões sobre o futuro do controle e o propósito humano. É como se a Roma, que nesse caso seria o Comitê Estados Unidos com a sua IA, pacificasse e trouxesse prosperidade a todo o mundo conhecido, a Pax Romana. Mas o poder final ainda residisse no imperador e no senado em Roma, e não nas províncias ou em seus cidadãos individualmente. A vida é boa, mas a soberania popular é limitada. Minha opinião sobre tudo isso? Acho que é muito possível. Muito possível. Eu acredito de verdade que muitas dessas coisas aconteçam. Mas eu acho que eu não vejo nós, no Brasil aqui, a gente aqui, nós vamos demorar para sentir esses efeitos. Tudo isso vai acontecer talvez lá nos Estados Unidos. Se acontecer, vai acontecer lá na China, na Europa depois. Mas aqui, galera, aqui a gente tá ferrado. Aqui vai demorar mais. Vai, infelizmente. Mas, bom, o meu objetivo aqui era mostrar para vocês, apontar os cenários, tudo que eles falaram, eu passei por tudo aqui. Tudo isso está aqui no material complementar. Vocês podem fazer o download. Fiquem à vontade para compartilhar isso. Recomendem esse programa para os seus amigos, para suas amigas, para os seus familiares. Mais uma vez, eu não torço para que nada dê errado. Eu estou aqui relatando, não fui eu que escrevi isso aqui, gostaria de ter essa capacidade. Mas sim, eu acho que a inteligência artificial vai ser disruptiva em muitos sentidos e ruim em muitos sentidos no início, mas que depois vai ser boa. Eu tenho essa esperança, assim. Sei que muita gente me critica, acho, né, eu já falei, mas faz parte. Fique à vontade, comentem aqui. Comentem, me digam o que vocês acharam. Gostaram? Querem mais episódios assim, mais longos? Óbvio que eu não vou fazer com frequência, isso aqui é uma vez por mês no máximo. Mas querem? Tem tanto paper, tanto material legal que eu gostaria de trazer para vocês, mas eu não sei se vocês gostam, então eu preciso que vocês comentem e me digam aqui o que vocês acharam. Beleza, galera? Um beijo, feliz Páscoa para vocês. Fiquem com Deus, vamos torcer para que o futuro seja próspero, maravilhoso e abençoado para todos nós, que a inteligência artificial só traga coisas boas. E um beijo e até a próxima. Aumenta o som que já vai começar. É IA todo dia no ar.